Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos do site avozdoespiritismo.com.br, nós estamos felizes, por mais um ano que estivemos juntos, e eu quero agradecer a todos que nos acompanharam durante este ano de 2018, e quero desejar a todos um feliz, um maravilhoso 2019, com muita saúde, muita paz, muito progresso para todos os queridos amigos do site. Nós vamos mostrar uma palestra que nós fizemos, nós gravamos lá no Centro Espírita Luz e Fraternidade de Araçatuba, estado de São Paulo, quando o Hélio Matos Correia Júnior falou sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. E o Paulo Sérgio Perry de Carvalho abordou: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então esses dois amigos estarão fazendo essas explanações breves e com colocações muito importantes para que nós possamos refletir. Repetindo, um feliz ano novo, com muita saúde e muita paz a todos, é o que deseja o Nelson Custódio. Procuremos nos preparar para o início da reunião, fechando os nossos olhos, relaxando nossa mente, nosso corpo, e elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para a nossa reunião de passes, de explanações. Pedimos que os amigos espirituais ligados a esta casa possam amparar a cada um dos presentes, fortalecendo-os, oferecendo-lhes bênçãos necessárias para os seus equilíbrios físico e espiritual, como também possamos ter durante as explanações motivos, razões que nos levem a refletir sobre os ensinamentos espíritas e como que eles podem influenciar a nossa modificação íntima, o nosso comportamento, o nosso relacionamento interpessoal, na família, no trabalho, onde estivermos. Que possamos ter, Mestre, nos ensinamentos da doutrina espírita, as motivações necessárias para que nos tornemos pessoas mais ativas, responsáveis, procurando produzir e auxiliar na modificação, não somente nossa, mas de todos aqueles com quem convivemos. Rogamos em especial a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, de Rolandinho, minha mãe, demais espíritos familiares, espíritos amigos que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que possam amparar a todos e coordenar as nossas atividades. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião. Que assim seja. Nós vamos ouvir inicialmente a explanação do Elinho. Boa noite a todos. O Livro dos Espíritos traz para a gente essa noite essa questão que, na verdade, é um longo comentário de Kardec a respeito de reencarnação. E Kardec não faz nada ao acaso, Em especial, se tratando de uma coisa tão séria como a doutrina espírita. E ele não coloca em consideração
sobre a reencarnação, mas ele coloca considerações sobre a pluralidade das existências. Reencarnação é praticamente um neologismo da forma como a gente entende hoje. E ele coloca aí como pluralidade, porque Kardec vai a fundo nesse tema. Ele vai buscar da onde são as origens desse pensamento. E não nasceu com o Espiritismo. Isso é um ponto. Não foi o Espiritismo que criou, que estabeleceu a reencarnação. Não é isso. E outras questões que nós precisamos entender e discutir agora é assim: se não houvesse reencarnação, quais as possibilidades outras que nos são apresentadas? Se não existisse a reencarnação, basicamente nós temos duas possibilidades, né? Não conhecidas, principalmente do mundo ocidental. A primeira seria que nós iríamos ter apenas uma existência, a teoria materialista, e após essa existência seria um nada. Se pensássemos assim, se assim acreditássemos, não existe nada após essa vida, seria muito natural que nós buscássemos o poder temporal, o dinheiro, buscássemos ter tudo o que pudéssemos. E Jesus só pregou para a gente que o reino dele não é desse mundo, que os tesouros daqui ficam para cá. Mas se a gente acreditasse nessa teoria de uma única existência, se isso fosse real, a sociedade como um todo, ela não conseguiria subsistir, seria uma falência, uma derrocada, porque a cada existência seres novos aqui estariam com um egoísmo mais acerbado do que nós mesmos, e tudo seria destruído e construído de uma forma completamente sem lógica alguma. A outra teoria é a teoria de que nós vamos ou para um lugar muito bom ou para um lugar muito ruim após a nossa existência, e lá permaneceremos pela eternidade. Essa teoria nos derruba a crença num Deus de amor e de bondade, porque se nós, durante a nossa existência, cometêssemos um erro capital, então iríamos para um local mau, que nós habituamos chamar de inferno. E se a gente conseguisse levar uma vida equilibrada, iríamos para o céu. Mas vejam só, mesmo dentro da família, nós teríamos a separação daqueles que se amam. Que Deus de bondade, de amor faria isso? E mais, nós só teríamos uma oportunidade, uma única existência. Então nós repetimos essas questões, porque são importantes avaliarmos elas enquanto pessoa, enquanto seres humanos, avaliarmos no dia a dia quanto a teoria da reencarnação, e Kardec dedica muito no Livro dos Espíritos falando de reencarnação, devido justamente a isso, a importância que ela dá à nossa vida, ela dá um sentido à nossa vida. E a reencarnação, como dissemos, ela não é uma teoria. Vamos lá. Isso. Ela não é uma teoria nova, ela não é colocada pelo Espiritismo. No Egito, por exemplo, um papiro de 3.000 anos atrás, foi encontrado essa inscrição: antes de nascer, a criança já viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como um dia solar que renasce. Isso no Egito há 3.000 anos atrás, um papiro egípcio de 3.000 anos atrás. Nós vamos ver agora que, por exemplo, entre os hindus, Krishna, no Bhagavad Gita, que data de 3.000 anos antes de Cristo, coloca também, da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado. E aqui ele tem todo o trajeto, né, do ser, desde o nascimento, a idade madura, envelhecendo, desencarnando, voltando à espiritualidade, e o círculo continua. E continua Krishna: eu e vós tivemos vários nascimentos, os meus só são conhecidos de mim.
vós não conheceis os vossos. E aí a gente vai vendo, por exemplo, Hermes Trismegisto, no Egito também, um legislador e filósofo egípcio. Ninguém pode ser salvo sem renascer e sem se livrar-se das paixões que entram no último nascimento espiritual. Então veja só, tem tudo a ver com o que Kardec vem postulando para a gente no Livro dos Espíritos, mostrando que não é uma ideia, de longe não é uma ideia nova, não foi nem Cristo que a trouxe ao mundo. Nós vamos ver aqui que Buda, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, de 400 a 500 anos antes de Cristo, coloca os seres humanos, vejam que interessante, os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente, até compreenderem que ser é mais importante que ter. Essas considerações a respeito da reencarnação, da pluralidade das existências, que precisamos entender com clareza, assimilá-las. Nós vamos ver aqui que Sócrates, aproximadamente 400 anos de Cristo, dizia, ele conversava com seu daimon, ele é considerado um precursor da doutrina cristã, e ele coloca, estou convencido que vivemos novamente, que os vivos emergem dos que morreram, e que as almas dos que morreram estão vivas. As almas, depois de haverem estado no Hades, que era um inferno, né? Para os gregos, para os egípcios, era um inferno. O tempo necessário, são reconduzidos a essa vida em múltiplos e longos períodos. Então veja, é a colocação do que nós espíritas de outra forma colocamos. Nós desencarnamos, indubitavelmente vamos para um umbral, né? Vamos para o umbral, passamos um tempo lá, mais ou menos, piora um pouco, e voltamos a reencarnar, para nos encontrarmos com os nossos problemas, os problemas que criamos, que ninguém criou para a gente. Essa é a realidade. E veja só, mesmo dentro do islamismo, um poeta, Al-Rumi, 1210 depois de Cristo, fui mineral, morri e me tornei planta, como planta morri e me tornei animal, como animal morri e depois fui homem. Por que teria eu medo? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo esse estado de anjo terei de deixar. Parece algo tirado do islamismo, né? É uma coisa que bate tanto com o que a gente preceitua, mas para a gente entender, Kardec não criou a ideia da reencarnação. Não foi uma ideia trazida por esse ou por aquele. É algo que já está no cerne da humanidade há muito tempo. Especialmente dentro das religiões orientais. E aqui a gente vê o próprio Cristo, que se a reencarnação fosse algo errado dentro das outras religiões, com certeza ele teria pontuado, como pontuou a questão de um Deus único, e pontuou a questão de amar ao próximo, que não era assim que era tratado nas outras religiões, e até hoje, né? Ele tratou dessa proximidade do próximo, de que o próximo é um familiar, das questões de nos ligarmos às pessoas que têm necessidade para ajudá-las, pois ele viveu entre elas. Então, se a reencarnação não fosse algo real, ele teria com certeza colocado, porque ele estava em contato com tudo isso. Ao contrário disso, no encontro com Nicodemos, o que ele faz? Ele diz que para entrar no reino de Deus, isso está no Evangelho de João, no capítulo 3, de 1 a 7, ele fala para Nicodemos que para entrar no reino dos céus é preciso renascer de novo. Nicodemos se assusta, mas eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Eu, um homem velho? Não. Você é um doutor da lei e não conhece das coisas espirituais? Tratando clara e abertamente a respeito da reencarnação de uma forma
muito clara, como vai tratar em outros momentos, quando da aparição, da materialização de Moisés e de Elias, os apóstolos questionam a ele, o Elias já não teria vindo? Ou seja, está falando ali claramente de reencarnação, para quem tem ouvidos de ouvir, não é? E aí a gente vai continuar uma situação que a ciência também investigou. A gente vai dar o exemplo do Dr. Banerjee, mas existem inúmeros. Se vocês procurarem na internet, tem muita coisa falando da comprovação, inclusive pela impressão digital. Mas o caso de Dr. Banerjee é interessante. Ele é um hindu, ou seja, de uma região, de uma cultura que já acredita na reencarnação há milênios, não é há séculos, não é há alguns anos, há milênios. Diferente da cultura oriental, que no período da Idade Média deixou essa crença de lado. Isto, deixamos de acreditar na reencarnação durante a Idade Média. Nós acreditamos, mesmo os ocidentais, antes da Idade Média, acreditávamos na reencarnação. O cristianismo falava da reencarnação de forma muito clara. Durante a Idade Média, os conceitos foram materialistas, e nós perdemos isso, perdemos o contato com a crença na reencarnação. Dr. Banerjee escreveu livros dos estudos que ele fez. Ele conseguiu, portanto, catalogar inúmeros casos de reencarnação. Inúmeros casos em que crianças, especialmente crianças, lembravam-se de suas vidas passadas. Principalmente, ele notou a ligação de crianças que haviam morrido e reencarnado em um período curto de tempo. E ele cataloga vários casos. E o mais interessante a respeito de Banerjee, que ele vem visitar o Chico. Ele vem visitar o Chico. E tecem uma conversa longa ali. Chico, ele fala para o Chico a respeito que ele já tinha convicção, que ele provara cientificamente a reencarnação, né? E Chico começa a contar para ele, sabendo que ele era um hindu, começa a contar para ele que Emmanuel, certa feita, o levou a um local espiritual, aonde era um local que haviam ali todos o preparo da religião hindu. E ele descreveu detalhe por detalhe do que acontecia naquela reunião, com detalhes precisos. Nesse momento, Banerjee se ajoelhou aos pés de Chico Xavier e disse: esse homem é um Mahatma. Quem presencia essas reuniões? Somente homens santos. E a conversa continua. E Chico, e ele insiste que ele havia feito uma grande coisa, Banerjee, que havia provado a reencarnação. E aí Chico faz uma pergunta muito importante a ele. Muito bem, você provou a reencarnação. E qual que é o resultado prático disso? O que você vai fazer com o resultado? Olha, a reencarnação é fato. Se for uma notícia científica apenas, não tem sentido. Nós precisamos utilizar, como Chico o questiona, se a reencarnação é fato, qual que é o propósito dela? É para que nós nos melhoremos. Se eu sei, se eu percebo, se eu acredito, se eu confio que eu terei novas vidas, é bom que eu me esforce nessa, para que eu não deixe um saldo de problemas, de dificuldades, de dores, para que eu vá me encontrar novamente no mesmo ponto de dor e dificuldade que eu criei nessa vida. Se a reencarnação é um fato, e ela é mesmo, eu preciso aproveitar a cada instante, como disse Jesus, e me reconciliar com aquele que está ao meu caminho, com o próximo. E quem é o próximo? São todos aqueles com quem eu tenho contato na vida, desde as pessoas que eu gosto e das pessoas que eu não gosto. E essas que eu não gosto é que vale o ensinamento do Cristo. Eu preciso estar com elas e me reconciliar enquanto é tempo, porque na próxima vida eu não sei como será esse contato. As coisas serão mais difíceis para que eu entenda a lição. Sabedores da reencarnação que somos nós precisamos então entender o Evangelho como uma rota imprescindível para a minha melhora.
Porque se hoje eu estou numa condição favorável, se hoje eu tenho alimento em minha mesa, se eu tenho um teto sobre a minha cabeça, será que eu o terei em próxima vida? E qual será meu comportamento quando eu nascer em uma favela? Qual será meu comportamento quando eu nascer diante de dores que hoje eu passo à volta delas? Como eu me comportarei? Como homem que eu acredito ser um homem ilibado e de honra, que paga suas contas em dia, que não rouba, não furta, não mata? Será que é assim que eu agirei no momento em que a prova for colocada à minha frente na reencarnação? Sabedores da reencarnação, fiéis da reencarnação que devemos ser, nós devemos aproveitar a cada instante para fazer valer dessa vida, para assimilar mais e melhor do bem e do mal que chega até nós, fazendo de tudo isso, fazendo da vida o que ela realmente é, uma grande escola, para que nós no momento seguinte não entremos nela na condição de hospitalizados, que para isso também serve a vida aqui na terra. Que todos tenham muita paz. Hoje nós vamos falar do último item do capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos, que é este item que Kardec coloca como muito se pedirá àquele que muito recebeu. E isso está no Evangelho de Lucas, quando nós vamos ver que chegaram até Jesus e contando o que é que deveria ser feito, e ele começa a dizer que aquele que não tenha sabido de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele que recebeu, a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisas se haja confiado. Então nós vamos ver que Cristo estava querendo mostrar a responsabilidade que todos nós temos diante dos ensinamentos e das oportunidades que nós temos. Tem muito a ver com o que o Elinho coloca justamente no final da sua explanação. Aproveitar a oportunidade da reencarnação para uma mudança, para uma modificação. E nós vamos ver que a humanidade, do ponto de vista histórico, ela sempre teve motivos para se modificar moral e espiritualmente. Aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, nós tivemos a figura de Moisés, que viveu entre o povo hebreu. E Moisés, ele era um legislador, ele era uma pessoa austera, uma pessoa criteriosa, disciplinadora. E nós vamos ver que ele comandou o povo hebreu, que era um povo turbulento, indisciplinado, politeísta, adoravam vários deuses. E Moisés coloca àquele povo a necessidade de nós amarmos um Deus só. Então nós vamos ver que o povo hebreu foi o primeiro povo monoteísta da história da humanidade, graças à influência de Moisés. Nós vamos ver que aproximadamente 400, 500 anos antes de Cristo, nós tivemos o filósofo Sócrates, que vocês viram citados pelo Elinho, falando da reencarnação, mas ele falava de uma forma muito direta também do aspecto moral, da necessidade de nós amarmos uns aos outros, de nós perdoarmos, de nós fazermos algo produtivo em favor do próximo e em favor de nós mesmos para merecer a felicidade após a nossa existência. Nós vamos ter no próprio Cristo as lições
que nós estudamos aqui todas as quartas-feiras, onde nós vamos ver cada vez mais a necessidade de nós, no nosso relacionamento, amarmos, mas acima de tudo perdoarmos. Da mesma forma que nós somos perdoados inúmeras vezes na trajetória da nossa vida. Então vejam que as lições, elas sempre aconteceram para os homens. Desde 1500 anos antes de Cristo. Quando nós falamos 1500 anos antes de Cristo, significa mais de 3500 anos de hoje. Nós sempre tivemos pessoas encarnadas a nos estimular, a nos motivar às melhoras. E nós tivemos entre o Cristo e Kardec inúmeros espíritos superiores reencarnando para fazer com que os homens observassem a vida de uma forma diferente, como Francisco de Assis, como Martinho Lutero. E nós vamos encontrar em Allan Kardec também um espírito de grande sabedoria que veio trazer para nós toda a obra da doutrina espírita, que vai estar aí marcada em 5 livros básicos e mais obras póstumas, que foi um livro editado após o seu desencarne. Então vejam que em todas as épocas da humanidade nós tivemos alguma coisa a nos estimular às mudanças. E nós continuamos a nossa vida, continuamos as nossas experiências reencarnatórias. Não sabemos quantas existências nós tivemos antes dessa. Poucas, com certeza, não foram. Bonzinhos, com mais certeza ainda, nós também não fomos, porque senão não estaríamos morando, habitando um planeta de provas e expiações, não teríamos ainda tantas imperfeições nossas a serem superadas. E vejam que nós estamos tendo a oportunidade deste ensinamento, um ensinamento que revive a moral do Cristo, um ensinamento que fala na imortalidade da alma, que fala na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, que fala, acima de tudo, na necessidade de nós termos fé, de nós termos essa chama que nos motiva a superar dificuldades. Assim nós vamos ver que Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o ensino dos espíritas, ele está ao alcance de todos. E nós vamos ver que quando nós temos a mensagem do Cristo interpretada por Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que ela, de forma nenhuma, e os seus ensinamentos, de forma nenhuma é circunscrito, ele é limitado a determinadas pessoas, como a religião o foi limitada há algum tempo atrás, não mais, não menos do que 40, 50 anos, onde as missas elas eram proferidas na língua latina, no latim. E as pessoas não conheciam o latim aqui no Brasil e também em outros países. Então nós vemos que a doutrina espírita não tem nada de colocar um véu sobre o ensinamento. Ela não limita a ninguém. Está ao alcance de letrados e iletrados, de pessoas que estudaram ou não, porque nós vamos ver que a crença na doutrina espírita não depende da leitura, depende da maturidade espiritual. Aqui em Araçatuba, repetindo inúmeras vezes que eu comentei aqui, nós vamos ver Dona Benedita Fernandes, que era totalmente analfabeta, mas tinha uma moral ilibada, que após superar as suas dificuldades iniciais da obsessão, ela realmente se dedica às crianças, aos idosos e aos doentes mentais, tendo uma autoridade moral que não era superada por nada nesse mundo.
E ela não tinha conhecimento, ela era totalmente iletrada e se tornou uma espírita fervorosa, conhecedora dos princípios espirituais, não por ler, mas pela maturidade espiritual que ela tinha. Nós vamos ver que a doutrina espírita, ela faz com que os ensinamentos que ela interpreta do cristianismo também atinge tanto aos crentes como aos incrédulos, tanto aos cristãos como àqueles que se dizem não os cristãos. E todos eles podem receber esses ensinamentos. Por que isso? Porque os espíritos se comunicam por toda parte. Nós não teremos comunicabilidade com os espíritos somente neste centro ou no outro centro, ou somente no centro espírita. A comunicabilidade com os espíritos, ela se faz em todos os locais da nossa vida. E nós, segundo Allan Kardec, somos muito mais influenciados pelos espíritos do que nós imaginamos. Então vejam que nós vamos ter esses espíritos nos acompanhando, nos intuindo e fazendo com que as suas lições possam ser realmente divulgadas. E nenhum dos que o recebem, do que recebem os ensinamentos, diretamente ou por intermédio de alguém, pode pretextar, pode falar que é um ignorante. O seu Lauro Bittencourt, um grande orador espírita que teve Araçatuba e que falava no início da instituição Nosso Lar, lá na década de 60, ele falava que aqueles que têm conhecimento da doutrina espírita, deles será exigida a matemática superior. E dos outros que não conheceram a doutrina espírita, será exigida a aritmética. As contas elementares de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, coisas mais simples. Então, vejam que quando nós temos o conhecimento, a oportunidade de estudar, de ouvir, nós não podemos falar que nós temos a ignorância. Nós podemos ser turrões, podemos ser cabeças duras, podemos ser orgulhosos, podemos ser pessoas que achamos que temos a razão e a verdade dentro de nós, mas não podemos pretextar ignorância. E Allan Kardec coloca que aquele, portanto, que não aproveita os ensinamentos que a doutrina espírita dá, ensinamentos que revivem os ensinamentos do Cristo, que não aproveitam para melhorar-se, que apenas os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, pessoas que, tendo conhecimento, não se torna mais produtivo moral e espiritualmente, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem mesmo melhor para o seu próximo, mais culpado é esta pessoa, porque ele teve meios de conhecer os ensinamentos espíritas, teve meios de conhecer os ensinamentos do Cristo. Em qualquer religião que for, nós falamos da doutrina espírita porque estamos dentro de uma casa espírita. Mas aqueles que conhecem os ensinamentos de Jesus na Igreja Católica, entre os evangélicos, entre todas as outras religiões, não podem jogar para um segundo plano este ensinamento, porque religião significa religar. Religar ao quê? A Deus. Então vejam que quando nós falamos sou espírita, sou católico, sou umbandista, sou evangélico, eu estou falando que eu adoto aquela religião porque aquela religião me completa. Aquela religião me satisfaz intimamente, aquela religião me motiva a ter fé em Deus, me religa a planos superiores. Então vejo que qualquer religião que dê um ensinamento moral faz com que as pessoas fiquem mais responsáveis por tudo aquilo que fazem. Na doutrina espírita, mais ainda,
Por que na doutrina espírita mais ainda? Porque nós falamos na reencarnação. Nós falamos que nós estamos hoje em uma escola que nós repetimos já algumas vezes nas nossas existências. E que hoje nós estamos em um novo aprendizado, em uma recuperação, em uma segunda época dos nossos erros do passado. Então vejam que nós precisamos ser realmente responsáveis pelas oportunidades que temos, as oportunidades do ensinamento, e ver que nós não precisamos tratar essas coisas como coisas curiosas. Não podemos deixar que elas não toquem o nosso coração. Precisamos ser produtivos, precisamos ser pessoas a exemplificar pelos nossos atos, pelas nossas palavras. Precisamos deixar o orgulho e o egoísmo de lado e tentar compartilhar com o próximo tudo aquilo que nós sabemos, da mesma forma que compartilharam conosco em alguma época de nossa vida, e procurar ser melhor para com aquele com quem nós convivemos. Nós vamos ver então que quando se fala a quem muito foi dado, muito será pedido, aos espíritas, segundo Allan Kardec, será pedido muito, porque receberam muito. O espírita sincero deve buscar nas leis morais o direcionamento para as suas vidas. E é aí que nós vemos que realmente nós estamos num caminho de recuperação, que nós estamos em um caminho de aprendizado. Assim, nós vamos ver que espíritas de todas as épocas, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, no século XIX, eles passaram a ver as suas vidas e as oportunidades de uma forma muito diferente, porque eles passaram a se preocupar com o próximo e a transmitir aqueles ensinamentos. Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, fundou as escolas e ele era um professor renomado, mas ele não deixava jamais de ensinar aspectos morais da vida. O próprio Francisco Cândido Xavier, que viveu entre nós e muitos de vocês, leem os seus livros, veem toda a dedicação que ele teve em prol da divulgação da doutrina espírita, sempre procurando fazer com que o espiritismo fosse realmente o seu objetivo maior, de forma a consolar, a esclarecer criaturas. E vejam que nós vamos ter em Carbachútel, um farmacêutico da cidade de Matão, um político também daquela região, fundando centros, e foi o grande idealizador e fundador do jornal O Clarim e da Revista Internacional Espírita, que o Nelson entrega aos associados aqui nesta casa. São veículos de comunicação, de divulgação da doutrina espírita bastante importantes, mas vejam que nem todos eles, por abraçarem, ou todos que abraçaram a doutrina espírita, e todos estes a quem eu estou me referindo, nós vamos encontrar que eles não foram privilegiados. Eles foram pessoas normais, pessoas que trabalhavam para a sua subsistência, pessoas que não exploravam o próximo, pessoas que faziam realmente da religião, que abraçavam um verdadeiro apostolado. Não ficaram isentos das doenças físicas e dos sofrimentos materiais. Então vejam que eles se fortaleceram realmente na fé. Aqui na nossa cidade, vamos encontrar Dona Benedita Fernandes, vamos encontrar em Birigui a Dona Linda, que foi a grande orientadora para que surgisse e incrementasse toda a obra que o tio Rolandinho desenvolveu com a Dona Emília. E aqui está a Dona Emília, tio Rolandinho, na instituição Nosso Lar, a minha mãe, o seu Francisco, que foi o marido de Dona Irma Ragazzi Martins, seu Abílio,
e a minha família presente. Então nós vamos ver que pessoas que se dedicaram à doutrina espírita, eles se tornaram realmente responsáveis por tudo aquilo que faziam e valorizaram suas vidas, valorizaram as oportunidades que tinham. Então, a essas pessoas, nós dedicamos toda a nossa saudação, porque nós devemos a eles tudo isso que nós temos. O trabalho que eles desenvolveram, com seu sofrimento, mesmo que doentes, levaram adiante a palavra de amor, a palavra de conforto, a palavra de consolo a todos aqueles que vinham até eles. Nós vamos ver que o nosso tio Rolandinho, que ficou durante 12 anos doente, durante 12 anos com um câncer de um determinado sistema do corpo humano, que é um linfoma, ele foi perdendo as suas forças, mas até no final da sua existência, ele procurava ouvir e orientar as pessoas que julgavam ter dores maiores até do que as dele. Mas ele jamais reclamou, ele jamais deixou de assistir a cada uma delas, jamais deixou de oferecer o seu carinho, a sua atenção, e era um disciplinador também, era uma pessoa muito enérgica, mas muito amorosa, que oferecia a todos aqueles que recorriam a ele um amor muito grande e exigia que todos fizessem e tivessem em sua vida um trabalho digno em favor do próximo. Assim, nós vamos entender nesse capítulo que muitos somos os chamados. Muitos de nós somos os chamados. Todos, a rigor, somos chamados. No entanto, escolhidos serão aqueles que realmente assimilarem a mensagem que a doutrina espírita nos dá e que nos estimula a nos modificar, que nos estimula a ser melhor do que ontem, que nos estimula a ser um homem novo. Porque não adianta, em um mundo atual de grandes tecnologias, de uma evolução tecnológica absurda, não adianta nós irmos à Lua, identificarmos possibilidade de vida em Marte. Não adianta nós conquistarmos o mundo se nós perdemos a nossa própria alma. Precisamos ter o equilíbrio de tudo isso, fazer com que a tecnologia se aplique às nossas modificações interiores. E aí, certamente, nós estaremos somando e nos tornando como um produto bastante fiel de todas as bênçãos que nós recebemos ao longo da vida e na nossa atual existência. Que todos tenham muita paz.